Boa noite, tudo bem? Graça e paz, espero que todos estejam bem, que estejam se cuidando, aqueles que estão em casa, aqueles que estão precisando trabalhar, que você esteja se cuidando aí, e a nossa oração tem sido para que Deus proteja você, a sua casa, a sua família, amém? Hoje nós temos uma palavra para o teu coração, que está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 1. Está escrito assim, ó: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Amém? A palavra de Deus diz que Davi, ele foi para essa caverna de Adulão porque ele estava fugindo de Saul. Saul estava procurando tirar a vida de Davi por inveja e também porque Saul estava sendo atormentado por um espírito. E Davi, ele foge da presença de Saul porque ele sabe que a intenção de Saul é tirar a sua vida. A família de Davi, quando sabe que ele está nessa caverna, vai para essa caverna, e aí vai também para essa caverna homens para se juntar com Davi. Mas homens que, humanamente falando, aos olhos da sociedade, eram pessoas que não tinham nada para oferecer. Eram pessoas que não podiam acrescentar em nada para Davi. A palavra diz que esses homens, aos olhos da sociedade, eram homens que estavam falidos, eram homens que eram derrotados. Porque a palavra de Deus diz no versículo 2 que os homens que se achegaram a Davi, primeiro, vinham de apertos, estavam em aperto, melhor dizendo. Eram homens endividados e eram homens de espírito desgostoso. Entenda uma coisa, esses homens se juntam com Davi nessa caverna. E aí é interessante a gente falar uma coisa, eu sempre digo para as pessoas que existem dois tipos de pessoas somente no mundo, os que influenciam e os que é influenciado. É interessante que Davi, ele vai se tornar chefe desses homens, e não era poucos, era 400 homens que se juntou a Davi nessa caverna. E é interessante porque ele se torna chefe, e aí existe a questão de influenciar. Porque homens em aperto, homens endividados, homens de espírito desgostoso, seriam pessoas que, vamos dizer, difícil de lidar. Pessoas que muitas das vezes, de repente, estavam, como diz, espírito desgostoso, ou seja, estavam desanimados, pessoas que não via, não tinha esperança, não tinha expectativa nenhuma. Mas ele se junta a Davi, e isso que nos chama atenção e é interessante. Davi vai fazer desses homens apertados e endividados e de espírito desgostoso, Davi vai fazer o seu exército. Davi vai preparar esses homens e vai influenciar a tal ponto desses homens se tornar guerreiros, e guerreiros muitos bem preparados por Davi. Vão se tornar, na verdade, valentes, diz a palavra de Deus. Esses homens vão se tornar aliados de Davi e, como diz, vai ser pau para toda obra. Lado a lado com Davi vão fazer muitas coisas, vão conquistar muitas coisas. Então é interessante a gente parar para meditar nisso e entender uma coisa, amados. Nós devemos ser influenciados por pessoas que nos levem à frente, que nos motive, que nos leve a ter atitudes diferenciadas. Se você de repente está sendo influenciado por pessoas que só te colocam para baixo, desculpa, você não pode deixar com que isso aconteça. Pessoas que normalmente só pensam negativo, pessoas que normalmente sempre tá pensando negativo, vai dar errado, não vai dar certo. Se Davi tivesse olhado para aqueles homens e tivesse pensado o seguinte, viu? O que esses homens têm para oferecer para mim? Esses homens estão em aperto, endividados, muitos de espírito desgostoso, ou seja, de repente pessoas querendo a morte, mas Davi vai influenciar esses homens para que ele seja o seu exército. Então entenda uma coisa, você precisa deixar que pessoas te influenciem quando é para o bem.
quando é para te colocar para baixo, te desanimar, te tirar do objetivo, não é? De fazer com que você pare de pensar nos seus sonhos, nos seus projetos, esquece. Essa pessoa não pode influenciar de forma nenhuma a tua vida. Você tem que influenciar as pessoas. De repente nós estamos vivendo um tempo em que tá todo mundo dentro de uma caverna, tá todo mundo em isolamento. E aí, como que vai ser seu isolamento? Você vai ficar em depressão, você vai ficar desmotivado, você vai ficar desanimado, que é o que está acontecendo com muita gente. Nós temos visto várias reportagens em que pessoas estão entrando em depressão, em que pessoas estão desesperadas, pessoas estão num momento muito difícil, tem pessoas que estão infartando por desespero. Só que a gente tem que entender uma coisa, amados. Nós temos que ser influenciados primeiramente por Deus. E nós temos que entender que Deus sempre vai ter o melhor para as nossas vidas. Por mais que Davi está sendo perseguido, Davi sabe que Deus é com ele. Tanto é que ele diz, guarda a minha família aí, os moabitas, até eu entender o que Deus quer de mim. Ou seja, Davi sabe que existe um propósito de Deus na vida dele. Entenda uma coisa, tudo que nós estamos passando, existe um propósito de Deus. Existe um propósito de Deus em cada vida, em cada situação que nós estamos vivendo. A questão é, o que eu vou deixar que venha influenciar a minha vida, o meu coração? As pessoas que estão desanimadas, as pessoas que estão sempre pensando negativo, ou eu vou ser uma pessoa pensamento positivo, eu vou usar a minha fé. Eu vou fazer das coisas difíceis somente obstáculos para que eu passe e alcance o meu objetivo. Como diz aquele ditado, né? Se a vida te der um limão, faça dele a limonada. Não tem jeito de você vencer se não for enfrentando o problema. Davi sabe disso. Davi consegue influenciar 400 homens que para a sociedade não tinha nada para oferecer e ele faz um grande exército. Então, meu querido, minha querida, neste momento, é momento de você se levantar, é momento de você se animar, é momento de você começar a usar palavras positivas e pensamento positivo para a tua vida. Porque é interessante isso, normalmente no momento de dificuldade as pessoas tentam se esconder, as pessoas tentam ir para a caverna. E é nesse momento que tem muitas pessoas que entram em depressão, porque não quer enfrentar o problema, não quer enfrentar a dificuldade. Você acha que Davi ficou com os 400 dentro da caverna? Não, Davi saiu da caverna com aqueles 400 homens. Davi sabia que não podia ficar ali, então é momento de você sair da caverna. Saia da caverna que você se encontra. De repente você que está me ouvindo agora, você que está pensando aí em tantas coisas negativas, você que está pensando que é o fim de tudo. Não fique pensando negativo. Pensar negativo só atrai coisas negativas. Pensar em coisas ruins só vai atrair coisas ruins. Que a tua mente seja a mente de Cristo. Que a tua mente seja uma mente que venha pensar positivo em todo o tempo. Não fique dando ouvido para as pessoas negativas. Não fique dando ouvido para a mídia que só está trazendo notícias ruins. Não. Entenda uma coisa. Depende muito do teu posicionamento para Deus te abençoar. Davi influenciou aqueles homens e fez dele o seu exército. Então entenda, Deus te chamou para influenciar as pessoas. Deus chamou para influenciar a tua família, a tua casa. A tua casa precisa de uma coluna firme que diga, não, vai dar tudo certo, nós vamos passar, esse momento vai passar, nós vamos sair da caverna, nós vamos vencer, nós vamos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, mas depende muito de você. Você precisa sim pensar positivo, você precisa sim orar, você precisa buscar e precisa entender, Deus está contigo aonde quer que você esteja. Muitas das vezes nós nos sentimos, estou sendo perseguido, estou passando por luta. O apóstolo Paulo diz, nós podemos passar por luta, nós podemos ser afligidos, mas jamais abandonados. Sabe por quê? O Deus que você serve, jamais ele vai te abandonar. O Deus que você serve, ele jamais vai te deixar em uma situação. Jamais Deus vai permitir que você passe por uma situação em que o nome dele não seja glorificado. Pense como Davi. Eu quero entender o que Deus quer de mim. De repente, toda essa situação, Deus tem um propósito em tudo isso, eu tenho certeza. Então, procure entender qual é o propósito de Deus. Não deixe pessoas negativas fazer parte da sua vida, influenciar a sua vida. Deus te chamou para influenciar. Assim como Davi influencia as pessoas.
Leve palavras positivas para as pessoas. Diga palavras positivas para a tua família. Profetiza coisas boas sobre a tua casa, porque isso vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Nós temos que fazer a diferença, amados. Nós temos que fazer a diferença. Entenda isso. Tem momentos que você vai se sentir para baixo, fraco, desanimado. Sim, mas eu tenho que me levantar e dizer: amanhã é um novo dia. Amanhã é um dia que Deus preparou para mim vencer. Faça isso porque Deus vai te abençoar. Faça como Davi, daqueles homens que todo mundo olhava e não dava nada. Davi fez um grande exército, fez homens valentes. De repente você diga: eu acho que em vez de eu estar nessa história como Davi, eu estou como aqueles que estão em aperto, como aqueles que estão endividados, com aqueles que estão em espírito desgostoso. Mas é aí que Deus vai trabalhar na tua vida. Amém? A palavra de Deus diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Deus escolhe aqueles que não são, para fazer deles grande, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Então é essa palavra que Deus tem para o teu coração. Talvez você esteja assim como aqueles 400 homens, em aperto, endividado, com espírito desgostoso. Mas Deus está trazendo essa palavra para o teu coração nesse dia, para te dizer: levanta a tua cabeça, começa a pensar positivo, deixa Deus te fortalecer, porque você vai vencer essa crise, você vai vencer essa dificuldade e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero fazer uma oração por você agora, para que Deus ele venha te fortalecer, para que Deus venha renovar a tua vida. Se você pode nesse momento, fecha os teus olhos. Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Meu Deus, nós estamos aqui diante da tua santa e bendita presença. E, meu Deus, nós oramos por cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Meu Deus, vai de encontro. Talvez essa pessoa, ela se encontra com um espírito desgostoso por toda a situação que ela está vivendo. Meu Deus, quantas pessoas estão entrando em desespero, estão entrando em depressão, estão desanimadas, meu Deus. Visita essas pessoas neste momento, tira toda a angústia, tira toda a tristeza, tira toda a depressão, meu Deus. A tua palavra diz que até a tristeza salta de alegria na tua presença. Então, meu Deus, visita cada lar neste momento, visita cada casa. Meu Deus, traz alegria para este coração, que essa pessoa ela venha se levantar e que as palavras que saírem da sua boca sejam palavras positivas, sejam palavras, meu Deus, que venham atrair a bênção e não a maldição, que venham atrair coisas boas e não coisas ruins. Visita o lar desta pessoa agora, meu Deus, e eu te peço, Pai, abençoe, Senhor Deus, a vida desta pessoa, abençoe a sua casa, a sua família, levanta esta pessoa, faz desta pessoa um valente para a glória e para o louvor do teu nome. É o que eu te peço em o nome de Jesus, e que assim seja. Amém. Amém, amados? Então que Deus te abençoe, se levante, saia da caverna, porque Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Deixa eu te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti, te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, um grande abraço, em nome de Jesus.